Atos capítulo 8, versículo de número 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unanimemente atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Agora, versículo de número 26, Atos, capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse então a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. E esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o profeta Isaías. Somente até aqui. Meus queridos, como falei, essa mensagem tem como tema: uma vida importa. O interessante, quando a gente lê esse texto de Atos, capítulo 8, você vai encontrar Filipe, o diácono, um dos primeiros diáconos, que fora colocado à frente para ajudar no cuidado de toda a membresia da igreja nova que estava sendo inaugurada em Jerusalém. Essa igreja que havia sido inaugurada no dia de Pentecoste, uma igreja linda, maravilhosa, que começou a crescer de forma vertiginosa, magnífica. Muitos membros agregaram àquela igreja, uma igreja poderosa. E agora os apóstolos, para não perderem o contato com Deus, para não perderem a intimidade com a palavra, eles então elegem homens cheios do Espírito Santo, de conhecimento e de sabedoria, para que estivesse cuidando então das viúvas, dos órfãos, para cuidarem da igreja, do povo de Deus. E Filipe, ele teve um papel muito importante, porque ele foi muito mais do que apenas um diácono. Ele era um diácono eleito para cuidar do povo de Deus. Mas Filipe tinha um coração evangelista, um coração que amava por fazer a obra de Deus. E enquanto a igreja do Senhor estava em Jerusalém, ela ia crescendo de forma magnífica. Todos estavam felizes, alegres. Cada dia o Senhor ia acrescentando o número de salvos, e milhões de pessoas recebiam a fé. A cidade, ela foi tomada por um povo novo, os chamados de Nazareno até então, porque eles ainda não eram chamados de cristãos. Isso aí vai acontecer lá em Antioquia pela primeira vez. Eles eram chamados de um Nazareno, até numa linguagem pejorativa, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E como Jesus era de Nazaré, aqueles que seguiam esse Jesus, eles eram de forma pejorativa tidos como os nazarenos, os seguidores daquele homem, daquele cara que havia morrido na cruz do Calvário. E esses então estavam crescendo de forma poderosa. O evangelho estava sendo anunciado, as pessoas estavam se convertendo, milhões de pessoas aceitando a fé, até que o Sinédrio, não satisfeito com o crescimento daquele novo grupo, daquela nova religião, eles então investem na perseguição. E aí então começou a ver as perseguições religiosas. Eles não aceitavam a fé daquele novo grupo e começou a perseguir. Paulo foi um desses que perseguiram. O primeiro diácono a morrer foi Estevão, um homem que dominava a palavra, tinha um conhecimento profundo da palavra, tinha uma intimidade com a palavra. Quando você vê Atos capítulo 7, ele pregando uma pregação extraordinária, um conhecimento profundo das doutrinas básicas da lei. E esse
Estevão, ele morre, e por causa da morte de Estevão, e por causa das perseguições aceleradas, o povo não resiste em ficar em Jerusalém e ali nas cercanias da Judéia. Então eles começam a fugirem. E Samaria, até então, uma cidade desprezada. Apesar de ficar na Judéia, o povo de Israel, o povo judeu, eles não gostavam daquela cidade. Tanto é que eles davam a volta para não passarem por dentro daquela cidade. Eles não tinham prazer de estar ali. Jesus, certa feita, entrou ali em Samaria e pelos discípulos foram discriminados. Mas Jesus viu um potencial extraordinário em Samaria. Ele para em Samaria, ele dá atenção a uma mulher, porque uma vida importa. E ele senta, e ele na verdade, junto ao poço, ele prega para uma mulher. E aquela única mulher, ela entra na cidade e traz todos da cidade para ouvir Jesus, porque uma vida importa. Repita comigo, uma vida importa. Agora Samaria havia sido desprezada depois que Cristo morreu. O evangelho ainda não havia chegado lá de forma plena, mas por causa da perseguição, o povo encontrou em Samaria uma cidade de refúgio, um lugar onde eles podiam estar. E Samaria então se transforma num palco de um avivamento extraordinário. E quem era o protagonista? Filipe. Filipe era o grande evangelista. Filipe era aquele que pregava e pessoas se convertiam, vidas voltavam para Jesus. Filipe aqui no capítulo 8, versículo 4, a partir do versículo 4, vai dizer que ele pregava, paralítico era curado, coxos passavam a andar. As pessoas viam os sinais que ele fazia. E aquele lugar que antes era desprezado e um lugar triste, diz o versículo 8, e havia grande alegria naquela cidade, porque onde Jesus chega, a tristeza, ela não pode permanecer, e o triste, ele recebe o impacto da alegria do Senhor, e ele se enche de alegria. Oh, aleluia! E a alegria do Senhor é a nossa força. Aquela cidade foi impactada, algo extraordinário. E quando você lê os versículos, fala que as multidões. Eu achei incrível quando eu leio o versículo 6, quando a multidão, quando fala de multidão, irmãos, era um número incontável. Quando aquele número incontável de pessoas ouvia Filipe, eles ficavam maravilhados. Aquela multidão, eles ficaram impactados pelos espíritos imundos saírem, pelos paralíticos passarem a andar, pelos mancos serem curados, sabe? A cidade foi impactada e era multidões de pessoas ouvindo e vendo os sinais miraculosos. Mas como eu disse, uma vida importa. Diz a palavra de Deus que o Espírito do Senhor então, versículo 26, diz que o anjo do Senhor disse a Filipe, olha o que vai dizer, versículo 26, parte B. Vá para o sul, para uma estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. A gente precisa estar atento à voz do Espírito. Às vezes a gente tende a ficar acostumado, né? Está tudo dando certo, está bombando, está sendo uma benção. E aí Deus manda você ir para um lugar que aparentemente é insignificante. Ele estava pregando no centro da cidade, no meio das multidões, convertendo milhões de pessoas. E de repente ele sai daquele lugar, porque o anjo mandou, e ele vai para um lugar deserto. Ele vai para um lugar que não tinha aparentemente ninguém. Mas para Deus, uma vida importa. Repita comigo, uma vida importa. Sabe o que significa isso, irmãos? Às vezes nós estamos cercados de pessoas. A gente está na igreja cercado de pessoas. A gente está na célula cercado de pessoas. E está muito bom, está maravilhoso ali. Mas a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. A gente precisa estar sensível à vontade de Deus. A gente precisa buscar em Deus orientação. E deixar, permitir Ele conduzir a nossa vida. Nós precisamos permitir que Ele nos conduza a aquilo que Ele deseja fazer na vida de alguém. Daqui a importância de buscarmos relacionamentos com pessoas. Uma grande obra está para ser realizada no mundo, mas ela vai ser realizada com pessoas. E eu não preciso me concentrar nas multidões, preciso me concentrar em um, porque quando Deus quer fazer um avivamento, Ele precisa apenas de uma pessoa.
Tem alguém aqui disposto a promover um avivamento no Brasil em nome de Jesus? Ele só precisa de uma pessoa que se importa, uma pessoa que se interesse, uma pessoa que ame, uma pessoa que não olha para as aparências, uma pessoa que ame apesar das raças, apesar do credo, apesar do gênero. Uma pessoa que ame, e você precisa amar, irmãos. E às vezes amar pessoas que são bastante diferentes de você. Porque Filipe, ele era judeu. Filipe, ele estava lá junto com Jesus, porque ele tinha participado de algumas coisas. Ele estava junto com os apóstolos, porque ele tinha, experimentado ali o Pentecoste. Ele tinha uma família estabelecida, mas quando, a perseguição aconteceu, ele foi para Samaria, uma cidade desprezada, porque Filipe amava obedecer à vontade de Deus, e estar ali em Samaria era bom demais, mas uma vida importa, e Filipe sai dali e vai para pregar para uma única pessoa. Nós não podemos desprezar ninguém, não podemos deixar ninguém para trás, ninguém, irmãos. Precisamos buscar ou estar atento à voz do Espírito Santo. Versículo de número 30. Então Filipe correu para a carruagem. Versículo 29. E o Espírito disse a Filipe: aproxime desta carruagem. Está vendo? Porque precisamos estar atento à voz do Espírito Santo. Versículo 30. E então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Ele perguntou: tu entende o que está lendo? Nós precisamos se mostrar interessados. Nós precisamos estar interessados naquilo que está acontecendo com as pessoas. Nós precisamos, irmãos, nos mostrar interessados. Tem pessoas vivendo em solidão. Nós precisamos nos interessar pela solidão das pessoas. Tem pessoas passando por privações. Nós precisamos nos mostrar interessados nas privações dela. Passando por dificuldade. Tem pessoas também passando por momentos bons. Nós precisamos mostrar que estamos interessados naquilo que as pessoas estão vivendo. Tem pessoas, irmãos, que não aceitam o que nós falamos, porque nós estamos interessados que ele nos ouça, mas nós não nos mostramos interessados no que eles estão vivendo. É aquela pessoa que prega Jesus, mas pouco se interessa pela que a pessoa está comendo, se ela vai jantar, se ela vai almoçar, se ela vai tomar café. Tem pessoas que não se mostram interessadas no outro. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o nosso evangelho precisa ser um evangelho de impacto. E evangelho de impacto não é o que eu falo, é o que eu faço. Porque o que eu faço grita e impede de ouvir o que eu estou falando. Porque o que eu estou fazendo causa um impacto muito mais poderoso do que o que eu estou falando. Eu preciso me mostrar interessado na vida do outro, irmãos. Então, quando você se aproximar de alguém, busque primeiro a orientação do Espírito Santo. Não sai se aproximando assim, ao ermo, não. Procure de Deus orientação. Segundo, invista, ore, busque do Senhor. Senhor, eu sei, tu me deu o nome, agora, Senhor, me dê uma oportunidade. Gaste um tempo orando, jejue se necessário. E quando se aproximar, mostre-se interessado. Talvez você vai se aproximar de uma pessoa que está passando por um momento de enfermidade. Mostre interessado, irmãos, no mínimo de orar, de impor a mão em nome de Jesus, de jejuar com ela, de orar por ela. Mostre interessado. Nós estamos vivendo um período onde as pessoas estão ficando depressivas. Uma crise de ansiedade está se espalhando, na nossa nação. E nós precisamos nos mostrar interessados em ajudar elas efetivamente. E afetivamente também. Versículo 31. E ele respondeu: como eu posso entender se não há ninguém que me explica? Assim convidou Filipe a subir e sentar do seu lado. Lembre de uma coisa: quanto mais próximo, melhor. Filipe estava lá de fora da carruagem. O eunuco estava dentro. Filipe estava mantendo um diálogo à distância. E aí o eunuco falou assim: olha, é o seguinte, vem para cá, suba aqui, fique mais perto.
Irmãos, nós precisamos nos relacionar. Nosso relacionamento precisa ter proximidade. Proximidade intensa. Não causaremos impacto na vida de ninguém se nos mantermos distantes. Se o nosso relacionamento for apenas via WhatsApp. E o pior, se for aquele bom dia dado, copiou, colou, ou encaminhado, que é pior. Irmãos, quando alguém me manda um bom dia encaminhado, eu fico até decepcionado. Para se perder a oportunidade de não mandar nada. Eu preferia que não mandasse nada. Eu gosto quando a pessoa, poucas palavras, mas vai mandar para mim, manda alguma coisa produzida do coração. Está entendendo? Alguma coisa que vem de você. Não foi uma coisa que você recebeu, ouviu, achou legal e, sabe, encaminhou. Vou encaminhar. Aí faz aquela linha de transmissão e encaminha para todo mundo. Vai no pacotão. Relacionamento à distância, irmãos. Nós temos que mostrar interessado no que elas estão vivendo e nos aproximarmos. Nosso relacionamento precisa ter proximidade. Quanto mais próximo, melhor. Amém? Sei que estamos vivendo um período de pandemia, né? A gente está meio assustado. Mas as pessoas que se mantiveram longe, irmãos, elas estão morrendo. Há tempo de deixar-se de abraçar, mas que esse tempo não dure tanto. Volte a abraçar de novo, porque há tempo de abraçar. Há tempo de estar junto. Não mantenha a distância. Amém? Tem alguém comigo? Diga amém. Versículo 35. E então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Seja uma bússola para as pessoas. Explique a palavra de Deus para elas. Tire suas dúvidas. Mas lembra, para você poder tirar dúvida de alguém na palavra, você precisa ter experiência na palavra. Você precisa buscar a Deus pelo meio do TSD. Você precisa fazer a leitura da Bíblia. Você precisa ler a Bíblia toda pelo menos uma vez por ano. Leia a Bíblia toda, irmãos. Entra agora, começa agora a ler na palavra de Deus agora. Primeiro domingo de novembro, você vai ter lido a Bíblia inteirinha, todinha, olha só que legal. Você leu a Bíblia pelo menos uma vez, leia a Bíblia toda. Faz a leitura da Bíblia diariamente. Agora leu a Bíblia toda, mas lembra, você está lendo a Bíblia, mas você precisa de ouvir Deus falar com você. Quando você está lendo ali é maravilhoso, mas deixa o teu coração aberto para o que Deus quer falar contigo. Quando aquele versículo, sabe, destacado ali para você sair da Bíblia, saltar da Bíblia, tipo em 3D. Terceira dimensão, esse versículo falou comigo, sublinhe o versículo, conclua a leitura, volte lá, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo por meio desse versículo? Anote esse versículo, grave ele, é a palavra de Deus para você, é a tua porção diária, é o teu maná, irmão, é o teu maná. Pega esse versículo, Deus falar contigo e compartilha com aquela pessoa que você se aproximou, está do seu lado. Talvez você não tenha tempo para ir lá na casa dele e falar com ele, mas manda uma mensagem pessoal. Ô Rodolfo, eu estou aqui, ó, cara, essa palavra falou fortemente no meu coração. Leia aí, porque vai falar no teu também, irmãos. Nós precisamos nos mostrar interessados no que as pessoas estão vivendo. Aquele homem tinha uma dúvida, e quando ele se aproximou, ele pôde esclarecer a dúvida daquele cara, daquele homem. Nós só poderemos causar o impacto se nos aproximarmos o suficiente. Então, explique a palavra. Seja uma bússola para essas pessoas. Apadrinhe ele na fé. Seja o padrinho dele. Seja mais que um padrinho, seja um pai. Cuide dele. Está entendendo? Vamos avançar da leitura, versículo 38. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram as águas, e Filipe o batizou. Sabe o que significa isso, irmãos? É que você não pode parar no meio do caminho. Começou, vá até o fim, conclua. Aquele homem, ele recebeu a atenção total de Filipe, até que ele estava pronto para ser batizado. E quem pediu para batizar não foi Filipe. Você quer se batizar? Não, foi o eunuco que falou: Filipe, eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Não pare no meio do caminho, não, vá com ele até o fim.
Não traga para a igreja e fala assim: toma que o filho é teu. Por muito tempo fomos religiosos desse nível, irmãos. Nós trazíamos as pessoas para a igreja. No final do culto, pastor, olha só, eu trouxe o Rodolfo. Ele gostou muito da igreja. Toma que o filho é teu. Que isso, irmãos? Traga o Rodolfo, me apresenta o Rodolfo. Sabe, mostra aqui. Faça com que eu o conheça e seja amigo dele também. Mas permaneça do lado dele, acompanhe ele. Introduza ele no meio dos seus amigos. Leve ele para a tua célula. Traga ele para junto. Vai tomar açaí, leva ele também. Vai comer um hambúrguer, leva ele também. Vai para passear na orla, leva também, irmãos. É teu amigo. Precisamos investir, cara. Nós não podemos perder a oportunidade, porque se Filipe perdesse aquela oportunidade, o ministério dele travaria e ele nunca mais causaria impacto em lugar nenhum. Mas Filipe foi sensível àquela necessidade. Ele se aproximou daquele homem. Ele estava junto ali, ó, e ele pôde ser uma bússola. Ele apadrinhou aquele homem. Ele explicou a palavra. Aquele homem entendeu a palavra. E Filipe permaneceu do lado e esteve junto até o fim. Não podemos abandonar, irmãos, as pessoas. Muitos se convertem e saem da igreja. Não chega nem a se batizar, porque não foram apadrinhadas por ninguém. Até quem trouxe abandonou ele no meio do caminho. Talvez ele faltou 2 cultos e você fala: pior de tudo é quando a pessoa se converte e a gente fala assim: vamos ver se agora vai ser de verdade mesmo. Que coisa feia. Estava lendo um livro que falava acerca de 2 personagens, John Wesley e Whitefield. Whitefield era um grande pregador da palavra. Irmãos, aquele cara pregava e centenas, milhares de pessoas ouviam o que Whitefield pregava. Whitefield foi aquele pregador das multidões. Um estágio inteiro ele pregava. As pessoas ouviram, nunca houve na história alguém que pregasse com tanta eloquência e atingisse tantas pessoas como Whitefield fez. No entanto, ele viveu na mesma época de John Wesley. John Wesley não era o pregador das multidões. John Wesley era uma vida importa. Era um por um. O Whitefield envelhece e olha para trás e não vê mais ninguém. O ministério dele morreu com ele. Não deixou legado. Quando John Wesley morre, ele deixou 100.000 células, 100.000 líderes, um exército de guerreiros, de lutadores. Você está entendendo? De pregadores da palavra. Wesley deixou um legado. Talvez seja por isso que você conhece John Wesley, mas você quase não ouve falar de Whitefield. Só nas histórias contadas por outros que viveram no mesmo período de John Wesley. Irmãos, nós não podemos fazer apenas um trabalho, nós precisamos deixar um legado. Sabe o que Filipe fez na vida daquele eunuco? Filipe deixou um legado. Olha o que vai dizer o versículo 39. O eunuco não, quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e cheio de alegria seguiu em seu caminho. 2 coisas interessantes aconteceu aqui. A primeira, Deus tinha levado Filipe, ele conduziu Filipe, e Filipe andou junto com o eunuco, até que o eunuco tivesse condições de caminhar sozinho. E quem tirou Filipe foi o próprio Espírito. O Espírito então tira Filipe daquele lugar, daquela situação. Mas o eunuco agora, ele tinha condições de caminhar com as suas próprias pernas. O eunuco agora seguiu o seu caminho cheio de alegria. Muito mais do que isso, o eunuco agora, ele vai lá para a Etiópia e dá sequência, irmãos. Eu imagino ele chegando naquela cidade.
Ele era um homem religioso. Ele era um homem que tinha se convertido à fé. Pelo menos ele tinha ido para Jerusalém para poder ouvir, para poder participar das festas religiosas. Se ele não era um judeu que habitava na Etiópia, ele era um prosélito, mas ele estava lá. Ele agora se converte à fé cristã, à fé em Cristo. Ele, talvez nesse período, pelos seus amigos, foi chamado de forma pejorativa de o Nazareno. Mas diz a Bíblia que aquele homem, ele volta cheio de alegria. Irmãos, é impossível alguém ser cheio de alegria e não contagiar outros. Sabe o que é isso? Um avivamento vai começar em você, mas não vai terminar em você, em nome de Jesus. Se você estiver sensível a obedecer à voz de Deus e ter esse sentimento de que uma vida importa, o que começa em você não termina em você, vai passar para o outro também, em nome de Jesus. E aí eu quero concluir o versículo 40 para terminar esse texto. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Filipe estava lá em Samaria. Ele prega a palavra, um grande avivamento acontece. O anjo do Senhor tira ele de Samaria e manda ele lá para um lugar deserto, um lugar no meio do nada, um lugar ermo. E ele vai para aquele lugar deserto obedecendo ao anjo do Senhor. Lá ele ouve a voz do Espírito para se aproximar da carroça, daquela carruagem. E ele se aproxima da carruagem. Ele ele se mostra interessado no que aquele homem lia, no que aquele homem estava ali, fazendo a leitura. Ele então se aproxima, ele mergulha nesse relacionamento, ele se aproxima de forma intencional. Ele se relacionou com aquele homem de forma intensa. Ele explica a palavra de Deus, ele tira as dúvidas. Ele vai até o fim, ele vai até o batismo. Ele sai, mas deixa um legado de alegria, de prazer. Deixa um homem convertido. E ele não para. Ele dá continuidade. Ele continua sendo frutífero. Ele vai agora para Cesareia. Ele não está mais em Samaria, agora ele está em Cesareia. E ele vai pregando Jesus. Irmãos, quer ser levado para lugares extraordinários? Quer ser reconhecido como uma pessoa que deixou um legado? Esteja sensível à voz de Deus, porque uma vida importa. Pensa, uma vida é importante para Deus. Nós não podemos deixar ninguém para trás. Nós não podemos viver esse evangelho que não se importa com as pessoas. Aquele pensamento de, não, a salvação é individual, é cada um por si. Irmãos, que linguajar tosco, que linguajar pobre, que a salvação é individual, todo mundo sabe disso. Mas nós não vamos para lá sozinhos, irmãos. Alguém se preocupou em levar o evangelho até a minha vida. Alguém se preocupou em pregar Jesus para mim. E agora eu acho que a salvação é individual e eu não preciso pregar para ninguém. Irmãos, uma vida importa. Se aproxime de maneira intencional e faça a diferença na vida de alguém.